O iShowSpeed tem uma doença rara e estava no hospital, mas o que aconteceu depois disso? No meu último vídeo, eu expliquei que o iShowSpeed estava no Japão quando ele teve uma crise da doença cefaleia em salvas. Ele nunca havia tido uma crise antes e a cefaleia em salvas é uma doença que causa fortes dores de cabeça, além de ser uma doença crônica, o que significa que pode durar a vida toda da pessoa. Mas recentemente, eu vi um vídeo de um médico no YouTube e ele reagiu à doença do Speed. E eu queria mostrar um pouco pra vocês sobre o que esse médico disse antes de eu falar como está o Speed hoje. No vídeo, o Dr. Mike disse que a doença do Speed, a cefaleia em salvas, é bem debilitante e você não consegue viver normalmente o seu dia durante as crises. Assim como o Speed disse em um dos seus vídeos que ele não estava conseguindo nem dormir nem comer. O Speed, muitas vezes nos seus vídeos, disse que poderia morrer, mas o Dr. Mike disse que a cefaleia em salvas é um tipo de enxaqueca que não é fatal. Existem várias outras enxaquecas que podem matar, mas essa não é uma delas. O doutor também disse que quando é a primeira crise de uma pessoa com cefaleia em salvas, isso pode deixar a pessoa muito assustada e parece que o mundo vai acabar. E provavelmente por isso o Speed dizia que achava que ia morrer. Só que enquanto o Speed disse nos seus vídeos que estava com a cefaleia em salvas, o assistente e amigo do Speed que foi com ele nessa viagem para o Japão postou nas redes sociais dizendo que ele na verdade estava com uma infecção sinusal. E de acordo com o Google, a infecção sinusal é a inflamação dos seios paranasais decorrente de infecções virais, bacterianas ou fúngicas, ou reações alérgicas. Os sintomas incluem obstrução e congestão nasal, diarreia purulenta, dor ou pressão facial. Às vezes, há mal-estar, cefaleia ou febre. O amigo do Speed disse nessa postagem: Speed teve muita sorte de seu corpo ter empurrado as bactérias extras da infecção para a frente do seu olho e não para trás. Se fosse atrás de seu olho, ele poderia ter perdido a visão permanentemente. Deus é bom. E depois disso, ele disse que o Speed passou por um médico especialista que confirmou que o Speed estava com uma infecção sinusal. Então, pelo que eu entendi, o Speed estava com uma infecção causada por uma bactéria e isso causou nele a cefaleia. Mas se for isso mesmo, então o Speed não tem a cefaleia em salvas. Mas eu não tenho certeza disso, e como eu não sou nenhuma especialista, eu não sei dizer ao certo, já que o Speed falou uma coisa e o amigo dele falou outra. Mas eu acredito que quando o iShowSpeed voltar à sua programação normal de lives, ele vai falar sobre o que aconteceu e explicar melhor sobre a situação da sua saúde. Mas agora, falando um pouco sobre o que aconteceu com o Speed enquanto ele estava no hospital, o Speed fez uma live especial de 19 milhões de inscritos. Mesmo com dores e com o olho inchado, o Speed se esforçou para fazer uma live de 8 minutos para comemorar a marca com seus fãs. E durante a live, dava para ver que ele ainda não estava recuperado e estava sentindo fortes dores de cabeça. Mas mesmo o Speed estando no hospital e estando nessa situação, os inscritos trollaram ele e quando o canal estava perto de chegar nos 19 milhões, muita gente começou a se desinscrever e mesmo com dor, o Speed ficou bravo que as pessoas estavam se desinscrevendo do seu canal. Chat, what the fuck? I'm in a fucking hospital, bitch! I'm in a fucking hospital right now. Mas felizmente, ainda durante a live, ele conseguiu alcançar a marca de 19 milhões de inscritos, mesmo depois dos inscritos tentando trollar ele. E também, enquanto o Speed estava no hospital, os seus inscritos japoneses decidiram se juntar na frente do hospital para mostrar o seu apoio pelo Speed. E nesse vídeo, a gente consegue ver que tinha realmente muita gente lá para apoiar ele no hospital. E eu tenho certeza que isso deixou o Speed muito contente. E depois da live de 19 milhões de inscritos, a página Speed Updates postou essa foto do Speed em que ele parece estar fora do hospital. E dá pra ver que o rosto do Speed tá bem melhor do que antes. E na legenda diz que o Speed está se sentindo bem melhor e vai voltar pra casa logo. E essa página também postou outra foto do Speed no dia 8 de agosto, dizendo que ele ia voltar para os Estados Unidos. A gente não consegue ver o rosto do Speed, mas por ele estar voltando para os Estados Unidos, eu acredito que a saúde dele deve ter melhorado muito. E eu tenho certeza de que daqui a alguns dias ou algumas semanas, depois de ter descansado, o Speed já vai voltar com suas lives normalmente e vai contar sobre tudo o que aconteceu pra gente. E agora, eu quero agradecer aos membros supremos do canal que me apoiam pra continuar postando esses vídeos. E se você quiser se tornar membro, é só clicar no botão Seja Membro que tá aparecendo aí embaixo.